Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma Jane Austen Lives. Desta vez, nesta sexta-feira, será com a Lília dos Anjos e nós vamos fazer um Conhecendo Jane Austen hoje com Emma. Vou te pedir para você se apresentar, porque é de praxe, né? Você apresentar, se apresentar e aí a gente retoma. Certo. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lília. Essa eu acredito seja a quarta live, quinta, eu já estou perdida É, no número de lives que eu estou realizando aqui para o projeto, né, que a Adriana com a Jasbra elaborou e estamos aí dando sequência. E eu sou formada em letras. Olha aí, a imagem isso. apareceu outro stories. Não está mais a É, imagem não, amiga. é porque não é a cortada. Eu coloquei esse da Emma aí só para cortar, porque é a primeira que você Ah, me mandou. Bom, tá certo. Aí, como eu estava dizendo, Lília, meu nome, para quem já me conhece, quem disse que ia participar por aqui, está entrando agora, olá. Sou formada em letras, como eu já havia dito, tenho mestrado em linguística, especialização em literatura e ensino, e sou doutoranda em linguística também, linguística aplicada, mas o meu coração não tem essa escolha na área de letras. com Eu gosto certeza. de língua e de literatura. Espero que meus alunos, para quem eu já dei aula, também tenham isso em mente. E Uhum. hoje eu estou aqui para falar justamente, né, a Adriana já está passando umas imagens aí de Emma, e aí está a imagem do filme de 2020. Eu preparei um roteirinho, trouxe aqui algumas edições e textos que eu li para poder fazer essa live junto com vocês a respeito do livro. Ok. Eu já posso. Você já vai começar falando dos personagens? Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês as edições que eu li, né? Porque eu fui cotejando. O livro tem, gente, 55 capítulos. Uhum. Então, eu fiz meio que uma experiência entre audiolivro, livro físico, e fui comparando algumas traduções, até porque essa tradução aqui, que eu mostro para vocês agora, olha só que linda, é a tradução da Adriana. Então, olha, Ó, fiz, responsabilidade. fiz poucas marcações, muito boa essa tradução, uma linguagem muito legal. Estou muito Poucas, contente poucas. pelo resultado desse trabalho. Eu li essa tradução, essa daqui também. Olha só, deixa eu fazer Da, assim para a luz não bater. da Que é a Terezinha. da best-seller. Isso Eu- da Terezinha Monteiro. Isso. Ah, você foi mais rápida, porque ela tem um sobrenome difícil, né? O Monteiro é fácil de Eu fui falar. para o do meio. É Dutch o sobrenome dela. Aí eu tenho essa edição. Eu acredito que no meu acervo de livros aqui, essas são as duas capas mais bonitas que eu tenho de livros. E também fui cotejando com o áudio, porque o áudio é dessa edição da Terezinha e de uma segunda edição aqui que eu vou mostrar para vocês, está no Kindle, que é Sim. da E, Best Bolsa, é a mesma editora da Best Seller. aham. E essa tradução não é da Júlia, não, né? Esqueci. Desculpa, é a Júlia. Não, não, é da Terezinha também, só que é Uhum. uma segunda edição, e foi Certo. feita em edição de bolso, Uhum. certo? Então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque existem opções no mercado, gente. Eu acho que Orgulho e Preconceito é o que disponibiliza de maior acervo, de maior material. Sim. Mas, Emma, eu vim acompanhando, principalmente nesse último mês, que eu estava me preparando para realizar a live, que ele tem bastante material também em termos de livros, traduções, trabalhos realizados a respeito da obra, né? Uhum. Sobre o texto, muitos artigos, gente. Eu encontrei em livros diversos, principalmente de língua inglesa, 10 artigos. E Olha. encontrei um artigo em. Foi nem um artigo, digamos, foi uma resenha expandida do Harold Bloom. Uhum. Eu
quis fazer essa ampliação de apresentação para vocês, certo? Antes de colocar os personagens. E a série de 2009 eu assisti novamente e assisti o filme que foi lançado agora em fevereiro de 2020. Temos uma edição recente em filme, né, da Emma nesse ano. Então, desse conjunto, né, de opções, de realizações em torno do texto de Jane Austen, a série, o filme de 2020 é o que tem de mais recente. E eu ainda estou tentando assimilar esse filme de 2020, porque eu acredito que ele cometeu algumas pequenas injustiças em relação ao texto. Adriana, tua câmera está Eu ao escorreguei contrário. aqui, a cadeira tem rodinha, eu escorreguei o dedo na tela e virou. Me desculpa. Certo. Então, aí como eu estava dizendo, eu ainda estou, não sei se vocês concordam aí para quem está assistindo e nos comentários, se já viram a edição de 2020, se gostaram. Eu já assisti mais de uma vez, para ir formando uma opinião a respeito, e eu ainda prefiro a série de 2009, por alguns equívocos que eu considero que o filme de 2020 cometeu, principalmente com o Sr. Woodhouse. Achei muita injustiça com o personagem dele. Ele não é daquele jeito, gente. Se você ainda não leu Emma, quando você lê, você vai desfazer aquela imagem do Sr. Woodhouse de 2009, ou de 2020. Se você puder colocar agora, não sei se a imagem vai aparecer direitinho, mas se não aparecer ela completa, eu posso ir descrevendo, porque está bem na minha memória. Eu só queria sugerir esse livro aqui, que é uma edição anotada da Harvard, da universidade, que nós piramos, né, Lilian, com essa edição. Isso! Então, Exatamente. ó, gente, olha em relação ao meu rosto, ela é gigantesca. E essa edição, particularmente, eu tive o prazer de conhecer o Bharat Tandon, acho que é Bharat Tandon, ele até autografou minha edição em 2016, no encontro da Jasna. Aí agora eu vou deixar com você a imagenzinha. Pronto, eu coloquei as carinhas das personagens, agora eu vou entrar no livro, especificamente, já que o público, né, foi convidado para saber a respeito do livro. Sim. Então, e aí eu vou cotejando com as leituras que eu realizei, o livro Emma, Jane Austen, 1815. E ela é a protagonista, né, a Emma Woodhouse. Veja, gente, para quem conhece um pouquinho do trabalho da Jane Austen, deve imaginar que dentre aqueles livros que foram escritos por ela, os 6 principais, né, eu não estou contando Lady Susan, certo? Dentre esses 6 principais que ela escreveu, o Emma é o único que leva o nome da protagonista. E isso faz muito sentido para a obra, para chamar a atenção para o leitor, né? O início do texto fala, né? Bonita, inteligente, rica. Essas caracterizações que são feitas sobre a Emma mostra que ela é uma protagonista muito diferente das demais protagonistas que a Jane Austen escreveu. E já eu vou falar mais um pouquinho a respeito dela, certo? Meu Deus. Desculpa, Lília. Falei, meu Deus, porque eu fiquei mexendo na tela e deu ruim aqui. Certo, tudo bem. Voltando. Então, tudo gira realmente em torno da Emma. Por isso que eu chamo ela de personagem solar. É o tempo inteiro. Ao longo dos 55 capítulos, ela está presente de alguma maneira em todos eles. É diferente. Para quem já leu outros livros de Jane Austen, se não percebeu isso ainda em relação a Emma, eu trago essa ideia para vocês refletirem um pouquinho junto comigo. Ela está presente nos 55 capítulos. Achei sensacional essa ideia de Emma Solar, Emma Luiz Solar. aí.
Tudo gira em torno do Sol lá. Então, aí na sequência, para essa apresentação das personagens, vem o Sr. Knightley, né, Mr. Knightley. Ele é o par romântico da Emma, isso não é um spoiler, gente. O livro é de 1815, então essa figura do Mr. Knightley é exemplar dentro do texto em relação às demais personagens masculinas, que sempre tem um probleminha, né? Não vou querer responder quais seriam esses problemas agora, nessa apresentação, mas o Sr. Knightley, ele é uma figura exemplar para a sociedade de Highbury, para as pessoas que convivem mais próximas dele, para a própria Emma, ela leva muito em consideração o papel que ele exerce na vida dela. É interessante que eles se conhecem da vida inteira, ele tem 16 anos a mais que ela, viu Emma nascer. Sim. Então, isso também é um diferencial em relação a outros textos, tem muita proximidade. A Harriet Smith, ela é a melhor amiga da Emma, e como eu estou colocando aí na descrição, né, ingênua, influenciável, manipulável, ela é o brinquedinho da Emma, gente. Emma acredita piamente que vai ajudá-la de todas as formas na vida dela. Você pode colocar outra imagem, por favor, Adriana. Tem a Jane Fairfax, né? Essa pessoa discreta, misteriosa a princípio. Eu considero que ela é, sim, amiga da Emma. Tem umas rusguinhas, mas observando o texto como um todo e até outros textos de apoio que eu utilizei, eu coloco as duas como amigas, né? São alguns enganos dentro da história que faz gerar um certo atrito, mas por culpa de nenhuma das duas. Mas elas se conhecem desde a infância também. Já o Frank Churchill é o beneficiado, vamos dizer assim, porque ele é herdeiro de duas famílias, dos Weston e dos Churchill. E já já eu vou falar mais um pouco dele à frente. Ele é herdeiro de duas famílias, porque ele é da família Weston, né, do senhor e da senhora Weston, a primeira esposa do senhor Weston, e depois ele foi viver com os Churchill ainda criança, né, em virtude do falecimento da mãe, e os Churchill não tinham filhos, e ele se tornou, inclusive, filho legítimo pelo sobrenome dado. Então, herdeiro dos Weston por sangue e herdeiro dos Churchill por registro de nascimento. Ele é mimado. Mimado é a palavra que define. É herança, mais uma vez, aparecendo no texto de Jane Austen. Não é tão relevante como em Orgulho e Preconceito, mas é decisivo no destino de algumas pessoas, principalmente no tratamento do comportamento social. O livro trata muito disso, de comportamento social. O Senhor de House e a fotinho da Miss Bates não está aparecendo porque a tela restringe, mas não tem problema. Essas duas figuras, o Senhor Woodhouse é o pai da Emma, extremamente rico. Ela é herdeira do Senhor Woodhouse, e já eu vou colocar essa condição da Emma como herdeira. Ele é totalmente dependente emocionalmente da Emma. Quem faz uma análise diferente dele como um senhor hipocondríaco, nervoso, talvez esteja um pouquinho enganado a respeito dessa figura dele. Ele permeia ali a obra muito sob um estigma do medo. Ele tem muito medo de perder. Então, a vida dele é de perdas. A esposa morre, vem uma governanta, tem as duas filhas, a mais velha se casa, depois a governanta se casa e só sobra a Emma. E aí o medo dele vai sendo alimentado por esses acontecimentos. Então ele não é só uma figura de enfeite ali, uma pessoa hipocondríaca. E a Miss Bates...
Enxergar, desculpa. A Miss Bates é a hemorragia verbal do livro, né? É, exatamente, mas ela é desse jeito porque realmente ela é bondosa. Eu enxergo ela muito assim, e ela sofre muito por ser pobre, rejeitada socialmente na condição de mulher e que não casou, né? O casamento novamente aparecendo para dizer, ditar os costumes, os hábitos ali para alguns benéficos, benéfico e para outros não tão benéfico assim, e a ausência do casamento também prejudicando a senhora Bates. Alguns a enxergam também como uma figura ridícula, a rotulam de solteirona, né, que hoje é uma palavra extremamente estigmatizada e em desuso na nossa sociedade, porque as pessoas têm hoje a escolha, mas naquele tempo, né? Não vamos fazer anacronismos, naquele tempo ela era a solteirona. Então, isso era muito mal visto, porque não a ajudava em nada socialmente nem financeiramente. Verdade. Certo? Assim, resumidamente, essas são as figuras. Faltou a imagem que você mostrou, foi a antiga, faltou o senhor Elton, que é o presbítero de Highbury. Eu coloquei na imagem atualizada. Ah, depois eu posso colocar no meu Instagram, quem quiser, o arroba Lilia dos Anjos ou Lilia Books, pode observar a imagem corrigida. E o Felipe Elton é o presbítero da região, né, o clérigo, ele é o responsável pelo presbitério ali que atende Hartfield e Downwell, principalmente, né, ali naquela região, pequena região de Highbury, que é onde acontece toda a trama se concentra ali. Quando Londres é mencionada, Harriet viaja, Jennifer Fax, o irmão do Sr. Knightley, a Isabela, que é a irmã da Emma. Quando fala em Londres relacionadas a essas pessoas, são apenas para dar movimento no texto, mas todo o texto se concentra, é um microcosmo Isso. real mesmo de análise. É tudo em torno dessa região. Impressionante como Jane consegue amarrar a historinha toda, né? Historinha, um grande texto, né? Acho que é o livro Esses que é o maior. 55 capítulos, Aham. esses 55 capítulos tratando da vivência ali em Highbury. Então, é uma análise muito voltada àquelas pessoas. Esse agrupamento de pessoas que eu estou mencionando aqui para vocês, realmente tudo gira em torno da vida dessas pessoas. Sim, Certo? certo. Vai falar? Não, eu só ia fazer jabazinho básico da edição, né? Que a gente tá. Você vai citar algumas coisas, né? Que é essa da Martin Claret, que é a quarta edição já, que eles fazem da minha tradução. E no meio tem esse desenho aqui bacaninha, mas agora eu vou ficar caladinha, porque você tá falando do microcosmo, e a Jane Austen, ela é mister para usar os elementos de uma pequena vila, ou seja, de um microcosmo inglês, e a gente encontra todo tipo de pessoas, de personagens e costumes e principalmente caráter, né? Ali a gente. Isso, exatamente. Essas pessoas, como eu disse, né, o contraste do Sr. Knightley com relação aos demais, as demais figuras masculinas do livro, são bem distintas, tem uma distinção muito forte. Você mostrou aí novamente o livro, e eu falei da série 2009, a série 2009 é essa aqui, Sim. certo? Tem 2 DVDs e contempla 4 episódios, certo? Eu tenho nesse box aqui, que já não existe mais, não existe mais DVD, né? Praticamente, que é das produções da BBC, certo? Isso. Então, eu inseri aí o contexto das personagens que fazem parte do livro e que tudo gira em torno dessas pessoas. Para quem já conhece o livro, sabe por que que eu mencionei, né? Assim, resumidamente, essas pessoas. E por que Emma é solar? Eu vou voltar agora, eu fiz uma descrição breve de todos eles. Harold Bloom, Cheryl Wilson e Juliette Wells, eu tive que olhar aqui, porque foram os textos de apoio que eu utilizei. O Harold Bloom escreve
junto com outros autores, uma edição crítica com artigos para falar só sobre Emma, gente. Sim. É incrível isso, e tem uma curiosidade, porque ele não era muito, ele dizia que já tinha a opinião dele sobre Jane Austen. E aí uma pessoa que trabalhava com ele numa universidade disse para ele ler Mansfield Park, e ele emendou Mansfield Park e Emma e mudou totalmente de opinião, inclusive elaborando cursos, né, disciplinas relacionadas a Jane Austen no curso de literatura que ele dá aula. E Uhum. aí, ele diz uma coisa que é muito interessante, baseado no Sir Walter Scott, que era um grande crítico da época. E ele diz que a Emma é a personagem mais complexa de Jane Austen. É interessante isso, com tantas personagens, afirmar isso, né? Que a heroína, como uma boa soberana, que visa mais ao bem-estar das súditas de Highbury do que aos seus próprios interesses. Ele fala em soberana, e aí é que vem aquela minha ideia do solar. Veja, a primeira vez que eu li Emma, eu tive essa noção de pessoa solar. E Uhum. quando a série foi lançada, em 2009, eu li o livro antes e assisti a série depois. E a Sim. primeira frase da série dizia: Emma nasceu enquanto o sol brilhava. Olha a Ah, olha coincidência. isso, muita. Mas isso E aqui no é texto, uma experiência de leitora já, de pegar, assim. exato, e aqui no texto do Harold Bloom diz justamente isso, né? Trazendo a opinião do Walter Scott, que ela é como se fosse uma soberana ali que tenta ajudar, ajustar. E essa é a Emma, ela, para alguns, ela é um ser egoísta, porque quer que tudo gire em torno das vontades dela. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa com um coração muito bom e, de certa maneira, por ela viver só ali naquela sociedade, é inocente. Ela nunca saiu de Hagrid. Isso Sim. para ela, inclusive, é um incômodo, porque quando falam em Jane Fairfax, na própria irmã, no cunhado, ela está ali, ela diz, eu nunca saí daqui, eu não conheço o mar, ou eu não fala desse lugar porque eu não tenho conhecimento, então ela se vê em desvantagem. E aí o que ela vai fazer para poder resolver essa desvantagem dela? Tô tentando. Interferir na vida das pessoas. Alguém está aí, porque eu falei de Mansfield Park, né? E Emma, porque o Harold Bloom são os livros favoritos dele, ele elaborou edições críticas. A Fanny é muito forte, mas a Emma também é, porque a presença dela, a Jane Andrade está dizendo aí, né? No início ela é insuportável, ela quer tomar conta de tudo. E Sim. é inacreditável. Se a Jane não desse um pouquinho de vazão no texto às outras personagens, ia ficar muito difícil de continuar, porque tudo girava lá em torno da Emma. Uhum. Ela dizia nas ideias dela, né? E o seu Knightley, era muito perspicaz, e ele colocava, né? Você não juntou ninguém, isso foi um acaso. Que ela dizia que era responsável pela felicidade dessas pessoas. Veja só que pretensão. E não era bem assim que as coisas aconteciam, né? O rumo das coisas ali naquela localidade, uma comunidade pequena, levava naturalmente a essas uniões, como eu falei, mencionei anteriormente, o Instituto do Casamento, a Ana, do The Reading Dog, já falou a respeito disso lá no canal dela, vocês podem observar, pela perspectiva do direito e a literatura, ela fala sobre o casamento, da importância, gente, 1815, era muito importante para mulheres, mas Uhum. para os homens também. Isso significava mexer com a rotina local, Uhum. certo? Então, quando a senhora Weston sai, né, antes senhorita Taylor, sai da casa de Amy Hartfield e vai para Randalls. O que mexe na história? Ali eu senti que foi a única falha, oh meu Deus, se é que eu posso dizer isso, no texto. Ela meio que mata a personagem ali. Uhum. Matar em que sentido? Ela fica muito sem ação, porque a grande
vocação da senhora Weston foi ter criado a Emma. E quando ela casa, ela perde meio que a função dela, ela vira a madrasta do Frank, né? Uhum. E não tem muita função dentro do texto, de fato, a não ser inculcar uma ideia lá na cabeça da Emma que o Sr. Knightley queria casar com a Jennifer Fairfax. A Emma fica com a pulga atrás da orelha. Mas talvez Então, a Jane Austen até deixou esse apagamento acontecer dessa personagem, né? Justamente para mostrar que depois que a mulher casava também não tinha muito o que fazer na sociedade, né? Não podia ficar mas a Emma tinha, né? Hã? A Emma é diferente. Total. A Emma tinha o que fazer, porque ela, com 21 anos, era senhora de sua casa, ela mandava e desmandava, ela não via motivos para casar. Imagina, gente, acabei de falar que era muito importante, e ela dizia, inicialmente, o tempo inteiro, que sim, ela não tinha por que casar, porque ela era senhora de sua casa, que seu pai deixava ela fazer tudo o que quisesse, e mais, ela era herdeira de 30 mil libras. Simples assim, independentemente do que acontecesse com ela. Então, se casar era uma opção, para que ela ia ter esse trabalho se ela já era acostumada com aquela situação em que ela vivia? Tinha distinção social. Quando a Harriet chega para ela e diz assim, mas você não quer casar, que horror, vai acabar como a senhorita Bates. Não, ela não vai terminar como a senhorita Bates, porque ela era rica. E isso era uma condição fundamental para ela fazer essa opção entre querer ou não querer casar. E a senhorita Bates não. A idade foi passando, ela não, os pais não tinham fortuna, né? E essa fortuna tendia a decrescer em lucros conforme passava o tempo. Então, sem o casamento, para ela era o quê? Penúria, ruína, vergonha social, queda de status, entende? Então, a Jane fala, a mulher tinha uma função, ser esposa. Então, eu falando aqui da Emma e todas essas vantagens que ela tinha, para as outras meninas, isso não era vantagem. E aí, quando a Jane fala aí da mulher ter a função de ser esposa, era verdade. Isso influenciava, inclusive, numa questão que eu queria colocar, a questão da educação. A educação é mostrada de uma maneira curta dentro do livro, mas muito importante. De que maneira? A escola da senhora Godard. A escola da senhora Godard era onde a Harriet estudou, né? E alguém está falando aí de não ter propriedades, não podia herdar propriedades, mas ela podia herdar dinheiro, fortuna, né? A Mary Crawford em Mansfield Park, ela era herdeira também de 20 mil libras. As mulheres geralmente herdavam joias ou rendimentos, dinheiro, mas propriedade não, isso é verdade. Então, eu falando aqui da educação... Oi? Para reforçar a pergunta anterior, agora a Babi está perguntando por que Emma tinha essa vantagem de receber herança, mas as outras obras, os protagonistas não receberam. A herança, como eu disse a vocês, era financeira, de valores em espécie. Ela podia herdar o dinheiro, mas ela não podia herdar a Hartfield. Mas aí o que acontece? Quem lê o texto vê que a irmã mais velha da Emma, ela casou com o irmão mais novo do Sr. Knightley. E a Emma e o Sr. George Knightley também vão ter um envolvimento, certo? Então, havendo esses dois casamentos entre essas duas famílias, a propriedade ficaria, de fato, dentro da família. Por não ter, o Sr. Woodhouse já era um senhor idoso e ele não tinha nenhum parentesco próximo, né? Jane não explica exatamente, homem. Jane não explica o destino de Hartfield, mas fica claro pelas alianças, pelas relações ali, que a propriedade ficaria na família. Se ele tivesse um parente, homem próximo, essa propriedade iria para essa outra pessoa, certo? Ela ficaria com as 30 mil libras, certo? E voltando aqui à questão, ela era herdeira, ela desfrutava dessa condição diferenciada e não tinha necessariamente essa obrigação de casar. Mas as outras meninas da sua idade, ou elas
tinham que arranjar esse casamento, elas tinham que arranjar uma função dentro da sociedade. Veja, a Harriet estudou na escola da senhora Goddard. Não se diz que ela seria uma governanta, mas talvez esse fosse um destino. Ela deixou de ser aluna daquele local, da escola da senhora Goddard, e passou a ser uma assistente dela, ou seja, se tornou professora ali, das outras meninas que iam chegando. E lá não era uma escola convencional como nós entendemos aqui no século XXI, de ir para a escola e estudar. Veja, a escola era só de meninas. A principal função, ler e escrever, era algo básico, mas elas tinham que se tornar prendadas. E o que é ser prendada? Aprender a tocar um instrumento musical, a costurar, bordar, a cozinhar. Então, ter tudo que era básico, como alguém já falou aí, para ser uma esposa, ser preparado para ser uma esposa, ou assumir atividades femininas. Por quê, gente? Para quem já leu, prestem atenção, Jane Fairfax. A Emma, quando eu disse que a Emma se torna amiga da Jane Fairfax, existem dois polos aí. A amizade com a Harriet e a amizade com a Jane. A amizade com a Harriet é a Emma querendo promover um benefício para alguém. E com a Jane, por que ela não aceita, a princípio, o jeito da Jane? Porque a Jane Fairfax não tem posse alguma, ela foi criada de favor por outra família. Ela é sobrinha da Bates, da Miss Bates, e neta da senhora Bates, mas ela é órfã. O que ela tinha que fazer? Ela não ia ficar o resto da vida sob a proteção dos Campbell. Os Campbell tinham uma filha. Ela não teve, a Jane Fairfax, ela não teve a sorte do Frank Churchill, tipo, os Campbell me adotaram, vão me dar nome e eu vou herdar alguma coisa deles. Não, o dote foi para a filha que existia de fato. Então, qual era a função da Jane? Aprender a ser a melhor em tudo, a ser a perfeita. Emma, conforme a própria Sherry Wilson coloca no texto dela, sobre a presença de Jane Austen na era vitoriana, né, já bem depois que Jane morreu e mostra esse legado, o que ela escreve lá? A Emma não precisa, ela tem a perfeição das características naturais que eram para uma mulher, de aprender essas atividades, e ela aprendeu isso no conforto do seu lar. Já a Jane Fairfax, as meninas da escola da senhora Goddard, elas estavam ali com funções para definir os seus futuros. A Jane ainda de uma forma muito honrada, porque ela foi para a casa de uma família que a adotou. Mas aí ela tinha um prazo para se tornar essa pessoa perfeita e ser, portanto, uma profissional. Que profissional? Uma governanta. Era uma função. Poderia ser uma professora, poderia ser uma governanta. Mas a governanta ali fazia as vezes de professora, tanto que a gente viu que quem formou a Emma foi a senhorita Taylor, certo? Que depois se tornou a senhora Weston. Já as meninas que estavam na casa da senhora Goddard, elas tinham uma origem oculta, que ninguém sabia. Filha de quem? Filhas de quem? E a figura da Harriet, como ganhou destaque dentro do texto, ela está ali, as pessoas se questionam, sim, mas ela é filha de quem? Para que você querer, Emma, que ela estabeleça uma união com fulano, que é superior a ela, certo? Então, geralmente essas meninas que estavam lá, elas não tinham mãe, né? E nos textos da Jane Austen, a relação com as mães são sempre mais complexas, ou a mãe não existe, ou a mãe é problemática, ou a mãe acaba cedendo aos ensejos da filha, como a senhora Dashwood lá em Razão e Sensibilidade, que aceita tudo que a Marianne faz. A Emma não tem mãe, e as meninas que vivem na casa da senhora Goddard, elas têm pai, certamente, porque pagam as despesas, alguém tem que pagar, não era um lugar não era um orfanato que aceitava por caridade, era uma escola paga, e muito cara. E a Harriet teve todas as despesas muito bem pagas. Quem assistiu os filmes até diz assim, sempre foi pago sem nenhum atraso. Isso não tem no livro, não.
Mas quando o filme ressalta, a série ressalta isso, é porque ela tinha um pai com uma condição boa, mas esse pai não podia assumi-la porque ela era filha de uma relação não aceitável socialmente. Eles E chamam, aí, inglês, oi? inglês, inglês é natural daughter, que é filha natural, é lógico que é filha sanguínea. Isso. Chamam, é isso que você disse mesmo, que é filha de um casamento que talvez não era uma união oficial, né? Não era uma união legítima. Isso fica bem claro depois, quando ela revela isso, né, para Emma. E ela diz: meu pai é um comerciante. Aí Beleza. piorou mais ainda, né? Porque Mas aí a Emma já aceita isso. Depois de tudo que passou, aceita isso. Só que ela é filha do comerciante, mas ela não tem boas ligações porque ela não é a filha legítima. uhum, Só o fato de não ser legítimo não interessa de quem ela fosse. Se o casamento fosse legítimo, ótimo. Mas sendo ilegítimo, a Harriet, por exemplo, não poderia sonhar em casar com o Sr. Knightley, uhum, que é a pessoa considerada ali naquela sociedade a mais importante. Ele aluga várias propriedades dentro de Highbury, é dono de uhum. boa parte daquela localidade, né? Então, ele tinha que fazer um casamento que fosse condizente com a posição social dele. E é Ah, interessante como ele e a Emma defendem essas posições sociais. uhum. Quem lê, né, percebe isso, que a Emma ela planeja as situações e acaba virando armadilhas para ela, e ela não sabe direito como sair dessas armadilhas e vira uma bola de neve, mas ela faz tudo isso em nome de manter Isso, status. da manutenção dessa hierarquia social, né? E o Knightley, a título de curiosidade, quando você falou aí da herança que a Emma teria direito, que é 30 mil libras, só para vocês perceberem a diferença, se a mãe das Bennet já ficou maluca com os 10 mil libras do Mister Darcy, imagina um pretendente com 30 mil. Só que o Knightley tem 50 mil, isso só de dinheiro, né? Que pode render juros, que eles viviam dos Fora as juros. propriedades. Sim. E aí ele é o candidato, né? Fora o que, assim, na minha opinião, né? Já falei isso mais cedo com você, ele é um do personagem masculino, talvez o segundo, né? Sei lá, fica ali entre o outro e Para ele. mim é o primeiro, porque assim, ele não tem as deficiências que o Darcy tem. Orgulho e Preconceito é mais conhecido para as pessoas, caiu nas graças do público, mas o Darcy tem lá aqueles defeitinhos que é o que gera o atrito dele com a Elizabeth, que também é uma personagem muito forte. Já em Emma, o que que acontece? E aí é um ponto é o próximo ponto aqui que eu tinha colocado no roteiro. Isso. Ele não é perfeito, né? Claro que as pessoas têm os seus defeitos. Ele é muito incisivo em suas opiniões. E isso poderia incomodar algumas pessoas é, naquela época, naquela situação em que ele se encontrava. No entanto, o caráter era excepcional. Ele Uhum. acreditava, sim, na manutenção do status, mas ele não usava nunca a situação que ele tinha para se vangloriar, beneficiar, para achar que era melhor do que as outras pessoas. Ele queria manter um status, mas não precisava dizer, eu preciso manter status porque eu sou o Sr. Knightley. Ele nunca fez isso ao longo do texto, isso é muito interessante, muito correto. É uma pessoa que repreende muito Emma e até interfere, de certa maneira, na educação dela. Isso em um dado ponto do livro é colocado, ele relembra, né, o passado, quando, junto com a própria senhorita Taylor, depois senhora Weston, eles direcionaram, de certa maneira, a educação dela, da Emma. E ele tinha muito carinho por essa família, tem, para quem está lendo o texto, né, interpretando como atual, a Terezinha coloca, né, senso de justiça, com certeza, muito justo. Não, juro, gente, eu não estou aqui paparicando a personagem, porque é o meu favorito, é o meu livro favorito, né? Eu nem mencionei isso no início, mas Emma é sim o meu livro favorito, e o Sr. Knightley é o personagem que eu considero assim
mais bem moldado entre os caráteres. E nesse livro especificamente é que fica um diferencial imenso, porque o Sr. Weston, né, assim, uma boa pessoa, mas não soube conduzir bem o início da vida dele, por isso o Frank foi viver com o Churchill. O Sr. Elton é o oposto total do Sr. Knightley. Ele tem uma condição financeira boa, mas ele é orgulhoso, arrogante, ambicioso, né, fica de olho na Emma. Então, assim, para contrapor tudo que o Sr. Knightley representava enquanto figura, enquanto ser humano naquela sociedade, o Sr. Elton estava para mostrar ali que nem sempre, e até hoje, né, ter dinheiro revela realmente bom caráter e boa educação. Então, Sim. são extremos ali. O Frank, como eu já mencionei para vocês, uma pessoa muito mimada. O Sr. Knightley não gosta do Frank. A Emma diz que ele é injusto porque não gosta do Frank, mas depois a gente vê como a personalidade do Frank leva a consequências que quase arruinam a própria reputação da Emma, entendeu? E da Jane Fairfax também, certo? Porque ali socialmente estabelecer noivados secretos não era uma coisa legal, não era Uhum. bacana, não era educado, e usar outras pessoas em benefício dos seus próprios interesses também não era legal, sobretudo se beneficiar da inocência em saber alguns fatos das meninas. Então, eu acredito que o Frank usa muito a Emma ali, durante o período em que ele está. E de caso pensado, aí é por isso que eu digo que foi uma interferência na amizade da Jane com a Emma, porque o Frank interfere nessas relações. E Sim. ele é muito impertinente. Eu acredito muito nisso. Quem for realizar a, a, a leitura vai perceber isso. A Terezinha coloca isso. O Frank joga o tempo todo com todos, inclusive com o pai. Quando o Sr. Knightley coloca no livro o seguinte: por que que ele nunca vem? Será que realmente. Aí fica a dúvida que Jane lança para o leitor. Isso aí não é. A gente não consegue explicar, só a experiência da leitura de fato e as próprias conclusões que a gente tira. O Sr. Knightley coloca duas situações. Será que ele não vem por negligência? Porque ele é adulto, ele pode decidir: eu vou visitar o meu pai. Ou porque realmente ele tem um laço afetivo com a senhora Churchill e ela era extremamente possessiva. De fato, ela se mostrou doente depois, né? Tanto que o destino dela, coitada. Mas eu fico pensando nessas duas possibilidades. O Frank ficava com ela porque estava pensando na herança, ficava com ela porque estava pensando nela enquanto pessoa que fez um favor para ele, porque se ele tivesse ficado com o Sr. Weston, a vida dele certamente seria bem diferente. Ou será que ele não tinha o carinho e amor suficiente pelo pai para poder viajar para Highbury, que não era o fim do mundo, entendeu? Então, são perguntas que eu lanço aqui a quem for realizar o livro e perceber. A Jane Andrade coloca, né? Sim, por que ele nunca vem? Uhum. Fica muito dúbio isso, a gente tira algumas conclusões como leitores. Eu, particularmente, acredito, a minha visão, eu lancei essas questões e a minha visão é que ele não visitava o Sr. Weston porque ele não queria. Eu concordo com o Sr. Knightley. E ele é muito, o Sr. Knightley é muito perspicaz, ele percebe as pessoas, os interesses das pessoas ali, e percebe como o Frank e a Emma, inocente, defende ele por muito tempo, a própria senhora Weston, enquanto madrasta, defende o Frank também, e depois os desdobramentos vão mostrando que ele tinha razão. Uhum. As explicações a gente nunca encontra, fica em aberto no livro essa noção de por que o Frank demorou tanto para voltar a Highbury. Cada um que na sua leitura vai fazer, né, esse achado. Menina, já vai dar 9 horas. Mas eu lembro que a gente Falta começou 14 umas minutos. 8h10. Pronto. Falta 14. Acredito que dê tempo, porque eu já falei sobre o que a Emma faz com a Harriet, né, querendo
mandar e desmandar na vida dela, e como isso leva para um formato de amizade, e com a Jane Fairfax segue. A Emma não tem inveja da Jane, eu percebo que não é esse o ponto. Eu Uhum. acho que ela não se esforçou o suficiente para chegar a ter todas as competências que a Jane tem. Uhum. E um outro ponto que eu quero dizer, sim, uma coisa importante que eu queria dizer da Jane Fairfax, ela é batalhadora, ela vive uma vida real, e Uhum. ela estava se preparando ali para o que viesse na vida dela. O Frank demora muito a aparecer, então ela tinha que lutar pela vida dela, e eu acredito que essa é a diferença. Como a Jane teve que lutar para aprender as coisas que ela aprendeu, né, Uhum. para usar isso no futuro, aí a Emma fica lá, eu li menos livros que a Jane Fairfax, eu não sei tocar piano tão bem quanto a Jane, não sei cantar tão bem quanto a Jane. Ela não precisava ter Uhum. esses esforços. Ser mediana já era o suficiente. Ela Sim. tinha lá as 30 mil libras dela e acabou. Os outros talentos seriam, como é que eu posso dizer, ganhos para quem viesse a casar com a Emma. Ela Uhum. não tinha necessidade dessas coisas. Ah, outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a condição da senhorita Bates. Eu já mencionei, né, que ela era pobre, solteira e tudo mais. E eu acredito que você, Adriana, teve um trabalho muito grande para traduzir um dos capítulos. Eu não lembro o número do capítulo de cabeça, mas é a situação em que ela fala sobre quando ela ganhou um barril de maçãs, da melhor espécie de maçã. Isso Sim. no filme, na série, está igualzinho como apresenta no texto, né? Só que lá no texto, minha gente, é um dos capítulos mais longos do livro. E é quase que um monólogo de gratidão. Então, o que acontece com a senhorita Bates? Por que muita gente rotula ela como ridícula? Ela é uma pessoa grata. Ela é uma pessoa agradecida exageradamente o tempo inteiro. Mas por que ela é tão grata? E porque ela de fato enxerga a realidade que ela vive. Ela se considera com muita sorte. Ela conta com a ajuda do Sr. Knightley, a ajuda do Sr. Woodhouse, da própria Emma, entende? Do Sr. Elton, que Uhum. como presbítero daquela localidade, ele a ajuda também. Então, entendam, gente, quando a gente lê ou assiste o filme, nós que somos mais jovens tendemos a observar essas figuras que são mais velhas como caricatas ou Sim. ridículas, mas aí a Jane puxa algo que não está muito explícito, que é a condição das pessoas mais velhas. O Uhum. senhor Woodhouse, pelo medo de ficar sozinho, o que adiantava ter tanta fortuna, ter propriedades e não ter pessoas? Sim. E no caso da senhorita Bates, ela se acha afortunada e ela exagera, mas ali também, gente, é o medo de que se ela não for grata demais, ela pode perder o apoio dessas pessoas. E Sim. depois que a mãe morresse, o que seria da vida dela? Uhum. Então, a necessidade a obriga a ser desse jeito. Ela fala muito no texto e ela sofre muitas piadinhas, né? Da senhora Elton, para quem não percebe, as piadas da senhora Elton não são só direcionadas a Emma, elas Uhum. são direcionadas à senhorita Bates também. E a própria Emma se desfaz muito dela, e aí eu tendo a pensar, né? Eu fico refletindo sobre essas características das personagens e noto muito isso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que se desenha o caráter da senhorita Bates. Ela é necessitada de demonstrar essa gratidão para não perder a ajuda das pessoas que estão ali em torno dela. E aí eu falo bastante, minha gente. Tem Às 9 minutos. vezes não vejo nem os comentários de vocês. Eu vou aqui, já nesses 9 minutos, só colocar, se vocês tiverem, está na internet o texto do Howard Bloom, que ele fala, o nome do livro é Como e Por que Ler, e o capítulo é sobre a Emma.
Eu É, encontrei vários materiais que eu não tinha tempo, né, pelo o tempo que a gente tem aqui, de mencionar a vocês tudo, mas eu acho importante trazer mais uma caracterização que a Cheryl Wilson, ela escreveu um livro sobre Jane Austen na era vitoriana. Então, uhum. deixa eu só localizar vocês. Jane Austen morreu em 1817, me corrija se eu estiver errado, Adriana, 1817, não é isso? Emma foi publicada em 1815. A Era Vitoriana é um tempo depois, volta dos anos 1850, 1860, é a época que a Elizabeth Gaskell, as irmãs Brontë, elas já estavam vivenciando ali naquele período, né? Próximos ou até mesmo no período vitoriano. E aí o que que acontece? Ali, a investigação da Cheryl Wilson revela que a Jane, ela ficou completamente consagrada diante da crítica pública, e que Uhum. Orgulho e Preconceito e Emma eram os romances assim, para alguns Emma foi o auge da produção da Jane Austen, que para quem está chegando agora, a Jane não viveu muito tempo, né, então ela não escreveu muitos livros. Então acho importante colocar isso. Alguém falou aí da senhora Elton, só para fechar, né? A senhora Elton é o oposto da Jennifer Fax. Ela quer ser tão perfeita, mas ela cai numa pequenez tão grande de caráter que ela não consegue se tornar nada. Inclusive, ele sempre coloca uma atriz que tem aquele rançozinho assim de ser snob em outros filmes para ser a senhora Welton. Eu tenho uma curiosidade aqui que menos de um ano da publicação de Emma, um livro de 2.000 cópias, elas em menos de um ano foram vendidas 1.250 cópias, que é muito, né, para o período da Jane Austen. E ela recebeu cerca de 221 libras por essa venda. E também uma curiosidade legal é que uma das revistas especializadas em literatura, né, que divulgava literatura, Emma foi o único livro da Jane Austen em vida que foi publicado nessa revista The Gentleman's Magazine em setembro de 1816, dizendo que é amusing if not instructive, ou seja, muito divertido, por não dizer bem didático, que instructive aí é didático. Você falando isso, eu lembrei agora que nos depoimentos dos parentes da Jane Austen, Uhum. ela diz que está trabalhando num novo texto e ela chama assim, é a minha Emma. É Isso. a minha Emma, mas ela diz assim, mas vocês vão detestá-la, odiá-la. E o que que Uhum. acontece é que a formatação da personagem é justamente o contrário. A Jane Austen, ela joga isso, ela gostava demais da Emma, mas ela dizia que as pessoas iam detestar, que é para ter aquela reviravolta e dizer, mas ela é mimadinha, mas é adorável. Ela não é uma pessoa má, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. Ela gostava demais da Emma. Só que ela tinha que dizer que as pessoas não iam gostar, porque também tem isso, né? É muito gosto pessoal. Quantos minutos a gente ainda tem? Tem cinco, e é só uma frase que eu vou dizer que Emma, dos livros principais, ela é a única heroína homônima, ou em inglês e latim, epônimos, ou seja, cujo nome aparece no título da obra, como Robinson Crusoe, Dom Juan e etc. Então, ela é bem diferenciada das outras também por isso. E Emma, para quem não sabe, a Jane Austen teve que dedicar esse livro ao príncipe regente da Inglaterra, mesmo a Jane discordando da moral e da conduta desse príncipe regente. Mas aí foi aí que trouxe o grande sucesso. Ela pôde colocar o nome dela na capa do livro, entre outras coisas que beneficiaram. Mas eu deixo para você os 4 minutos finais para você fazer um apanhado. Olha, gente, eu agradeço para quem esteve aqui presente, ficou um tempinho, quem ficou do início até o final. Foi muito prazeroso ler novamente. É a minha terceira releitura de Emma. E isso faz com que a gente perceba novos detalhes dentro do texto. Mudei muito a minha percepção do Sr. Woodhouse, da senhorita Bates, a partir desse amadurecimento. A primeira vez que eu li foi em 2009.
Uhum. Para quem falou aí, sai, Persuasão é o meu favorito. Dia 24 de julho vai ser a minha próxima live nesse sentido de lendo Austin, colocar um livro por live, um livro por mês, Uhum. certo? Obrigada, Bela. Eu no vídeo do YouTube, é que a Adriana posta, eu deveria ter organizado a referência bibliográfica. Pode editar, Adriana, o vídeo lá Pode, depois que depois você você pode posta? me passar Pronto, aqui. eu vou colocar, porque eu tenho bem mais referências que eu posso colocar para vocês buscarem, que esses textos existem aí na internet. E é o meu livro favorito, eu acredito que eu coloquei uma. Eu tentei fazer uma análise menos sentimental e mais fiel ao que o próprio livro trabalha, por isso que eu busquei alguns textos de apoio, mas não tem como negar que realmente eu concordo com Walter Scott, eu concordo com Howard Bloom, com Sherry Wilson, com a Juliette Wells, que escreveu numa edição comentada de Emma a respeito de propriedade, foi daí que eu descobri também, né? A Ana do The Wind Dog, ela colocou, mas o texto da Juliette Wells também fala disso. Ah, novamente voltando, antes que o tempo acabe, dia 24 de julho, eu vou falar sobre persuasão. E você, Como você falou na live de Razão e Acessibilidade, durante o mês de julho, a partir da segunda semana de julho até a segunda semana de agosto, nós vamos comentar Orgulho e Preconceito semanalmente, separando os capítulos. A Adriana vai publicar no blog e a gente vai fazer uma live semanal. Então, as lives semanais, nas quartas-feiras, em julho e agosto, serão sobre Orgulho e Preconceito. E na sexta-feira, dia 24 de julho, vai ser sobre persuasão, tá certo, gente? Foi um prazer imenso conversar com vocês, com a Adriana. Muito obrigada por ter dado ó, mais essa oportunidade. Ainda falta quanto tempo? um, um minuto. 1 minuto. Quem quiser seguir no Instagram, o @liliabooks. Eu criei recentemente, gente, e eu vou colocar as minhas considerações sobre os livros lá, porque eu uso o meu perfil pessoal, esse @Lilia dos Anjos, mas eu estava sentindo que era o momento de fazer essa separação, tá certo? As lives serão aqui, sim. Vai continuar nesse meu perfil e com o perfil da Jasbra, certo, Babi? Uhum. É isso, gente. Muitíssimo Vai obrigada. acabar. Bom, até o final do ano a gente vai ler todos os livros aqui nesse G, né, de Nelson Brasil, com a Lília, né, se tudo der certo. Nós temos os livros já, a gente agendou, mas dá para fazer todos até o final do ano, os 6, né, da Jane Austen, principais. E domingo é um horário fora do padrão daqui da Jasbra, mas domingo a gente vai fazer uma live com a Shirley, a diretora da editora Pedra Azul, e ela vai falar um pouco também sobre publicação de livros escritos por mulheres do século XIX e XX também, inclusive Anne and the Green Gables, of the Green Gables, é uma série que está aí no Netflix bombando.